Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor do mercado de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E primeiramente, perdão aí pela demora para trazer um conteúdo para vocês. Eu sei que ontem o dia foi um pouco carregado, o dia foi de quedas infinitas e as pessoas estavam eufóricas e com medo, preocupadas, queriam saber o que estava acontecendo com o mercado. E hoje eu vou trazer algumas atualizações importantes, desmistificar algumas coisas que estão sendo ditas no mercado e também trazer uma luz aí do que eu acredito que vai acontecer com o movimento do preço do mercado de criptomoedas daqui para frente, tá? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreva no canal que mais cresce no Brasil. Links na descrição mais importantes, Crypto Blinders aí com 60, 70% de desconto. Também tá aí no link e pau na máquina, tá? Bom, senhores, então, lembrando que essa semana nós temos aqui, ó, nós vamos ter vários dados no calendário econômico que são extremamente importantes. Amanhã a gente vai ter os dados de inflação americana, que podem impactar e trazer bastante volatilidade para o resto da semana. Eu acredito que durante essa semana ainda a gente tem espaço para cair um pouco mais. Lembrando que nós nos aproximando do dia 15 de setembro, o mercado ele pode ter algum movimento um pouco sobrenatural, e eu vou explicar isso para vocês melhor, mas um movimento um pouco mais sobrenatural, e estamos ainda com risco de mais quedas pela frente, porém, eu quero trazer depois na análise do preço, no price action, na análise do gráfico, alguns entendimentos que eu acho que vocês vão precisar, tá? Daqui para frente. Por quê? Porque mesmo em períodos de queda, podemos ter dias de alta para o mercado andar em ondas, né? Aquele pullback para o mercado faz um movimento de volatilidade ao longo dessa semana por dois principais motivos: a inflação dos Estados Unidos, a atualização da inflação dos Estados Unidos e o balanço do Fed, tá? Que geralmente vai trazer aí um cenário de mais queda pela frente, tá? Sem contar que ainda vai acontecer a decisão, se eu não me engano, em novembro, a decisão do Fed de elevar a taxa de juros ou não. Então, ali eu acho que vai ter acontecer alguma coisa. Podemos, entre setembro a novembro desse ano, ter o último grande crash aí do mercado de criptomoedas, mercado tradicional também, e a continuação da disparada da alta do dólar, tá? E bom, pessoal, fui dar uma estudada sobre o mercado, fui dar uma atualizada e eu vi que sites de notícias como a CoinDesk, por exemplo, alguns autores desses portais estão criando e trazendo um certo food, né, que são as notícias relacionadas à FTX. Bom, o mercado do smart money ele sempre precisa comprar narrativas para que as pessoas acreditem que as notícias estão impactando nos preços, sendo que na verdade o smart money está decidindo por liquidar as pessoas, principalmente as que operam em mercados futuros. Depois eu vou mostrar para vocês que nós temos duas principais regiões de busca de liquidez e que por isso que eu acredito tanto em 12K no BTC quanto em $500 no Ethereum, por conta desses motivos, tá? Mas já vou chegar lá. Então assim, num caso de crash, vamos deixar claro, num caso de crash, se não acontecer nenhum tipo de crash, $19.800 seria o fundo do BTC, 1.200 aí por aí seria o fundo do Ethereum, tá? Então vamos lá, senhores. Eu olhei aqui no CoinDesk e os caras colocaram no título assim: Bitcoin cai abaixo de 25 mil, com as altcoins abraçando um crash mais profundo por conta da FTX, da venda das criptos da FTX. Não, não é isso que está acontecendo, tá? Essa é a notícia que o Smart Money usa para, de certa forma, ou até mesmo o portal de notícia usa para tentar estimular as pessoas a acreditar que é essa notícia que está movimentando o mercado, mas não é isso que vai acontecer. Na verdade, quando a FTX quebrou, a Alameda Research quebrou e a FTX quebrou, o Sam Bankman-Fried, que era o presidente, ele foi preso, né? Vocês já sabem bem como é que foi a história. E quem assumiu a FTX foi o grupo dos caras das empresas que compraram, né? O grupo de VCs, de Venture Capitals, que são investidores que adquiriram as participações da FTX, eles assumiram para si o problema da quebradeira. E aí, no momento em que uma empresa, que era a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo até então, quebra, ela é investigada pela Comissão de Falência de Delaware, que é onde essa empresa ela foi registrada. Delaware é um estado nos Estados Unidos
que é considerado como um estado que tem paraíso fiscal, né? Um estado onde grandes empresas de criptomoedas possuem registro lá. Então, ela conta com um maior número de empresas privadas registradas do que habitantes, para vocês terem ideia. Ela é como se fosse um paraíso fiscal, um estado paraíso fiscal dentro de um país como os Estados Unidos, né? Então ele é onde muitas empresas de tecnologia, muitas empresas de criptomoedas abrem conta lá. E a corte, agora recentemente, vai aprovar ou não a permissão desses VCs, desses Venture Capitals, ou seja, os donos da FTX atuais, de poderem vender e desfazer do seu estoque de criptomoedas. Porém, existem algumas coisas aí que tem que acontecer. Primeiro a comissão de fraude tem que aprovar a permissão de que esses Venture Capitals vendam essa participação de tokens da Alameda Research e vendam e consigam vender via OTC, via bancada, que não impacta tanto diretamente no mercado tradicional, ou seja, os caras da FTX eles não vão lá pegar os tokens Solana, colocar dentro de uma corretora como a Binance, por exemplo, e sair vendendo e despejando. Não. E existem regras pré-estabelecidas para esse acordo. Então, um dos acordos que, se caso for aprovado, ainda não for aprovado, tá? É dia 13, se eu não me engano, que vai ser julgado essa decisão. Se for aprovado, se eles permitirem os tokens Solana serem despejados ou os tokens que a FTX detém sob sua posse serem despejados, eles não vão poder despejar ou vender mais do que 200 milhões de dólares em tokens por semana. Então não vai causar aquele despejo tão massivo como as pessoas estão vendendo por aí ou estão acreditando que vai acontecer. Inclusive, a plataforma Messari pegou aqui e trouxe para nós, né, que aqui nós temos a maior participação de tokens de venda, o token Solana. Então, o token Solana até 2025 ele pode ser desbloqueado, a quantidade de tokens Solana, que representa 720 milhões de dólares, ou seja, 80% desses tokens poderão ser destravados ao longo dos próximos 3 anos, ou seja, a queda desses tokens não vai ser imediata como as pessoas estão vendendo por aí, ou como os portais estão dizendo. Então, o impacto da venda desses tokens não vai ser tão grande como as pessoas acreditam, como as pessoas estão acreditando, beleza? Por mais que a gente saiba que o token Solana vai ficar caindo agora e ele perdeu muita credibilidade e, infelizmente, ele vai continuar caindo ao longo do tempo, né? Por conta dessa pressão de venda prolongada que vai ter, ele não vai cair numa velocidade tão profunda e tão rápida como as pessoas estão vendendo, como se esses tokens fossem liberados de uma vez só, tá? E no caso do BTC e Ethereum, eles tiveram uma pequena participação, então eles têm 353 milhões em BTC, o que representa 1% do volume total de Bitcoin, e Ethereum também, 113 milhões, né? Então eles tinham uma grande participação mais em Solana e o token Aptos. Por isso que está aqui o token Aptos e Solana. Então, tendem token Aptos e Solana, à medida que forem desbloqueados, a ter uma pressão de venda mais prolongada do que outros tokens, como o Matic, por exemplo, ou XRP, ou BNB, ou o próprio Ethereum e o BTC. Tá? Então, o TRX, Doge e o token Aptos e a Matic são os que têm mais aí participação em questão de volume, pressão de venda em volume nessa situação. Só que lembrando, eles não podem vender mais do que 200. Se for aprovado esse acordo com a comissão de fraude aqui do estado de Delaware, praticamente a gente vai ver uma pressão de venda aos poucos, tá? E não forte. O que promove a queda do Bitcoin e do Ethereum e do mercado de criptomoedas em geral é nada mais, nada menos do que isso aqui, pessoal. Vamos puxar o gráfico, tá? É o interesse, a quantidade da camada de liquidez existente, tanto em Bitcoin quanto em Ethereum, dos maiores investidores especulativos do mundo, tá? Então, pessoal, Bitcoin, eu vou trazer aqui para vocês um pouco a luz, ó. Bitcoin está com as médias de curto, médio e longo prazo começando a serem apontadas para baixo. Nós temos uma alta hoje que entrou uma força compradora na média 200, é logicamente uma defesa, é uma tentativa de defender essa posição da média 200 como um suporte. Então é bem provável que, mesmo com a volatilidade aí de curto prazo, é provável que mesmo
abrindo o mercado em queda amanhã, ele pode voltar nos próximos dias a subir um pouquinho para buscar as médias, né? Então o BTC sim, apesar de ter perdido a média 200 ontem, talvez agora ainda não é a queda principal, tá? Talvez a queda não aconteça logo amanhã. Talvez aconteça o crash, né? Já em setembro, mas é possível que com a barra de hoje, dependendo de como ela for fechar às 9 horas da noite no horário do Brasil, o mercado suba primeiro para fazer um pullback, talvez até liquide os apostadores de baixa aqui nos 28 mil, antes de fato vir rasgando a média 200 mais para frente, lá por outubro ou por novembro, tá? Então vamos ficar atentos a isso. A perda da média 200 é um fator determinante. Comentei com vocês que eu acredito que isso que isso iria provavelmente acontecer, mas lembrem-se sempre disso. Hoje nós estamos com um excesso de pessoas se alavancando, apostando na baixa. Então pode acontecer do mercado primeiro nos próximos dias, depois do dia 15 de setembro começa a subir mesmo, tá? Para liquidar os apostadores de baixa que entraram nessa mínimas aqui, testa a resistência e depois, de fato, o mercado continua caindo, né? Lembrando que quando a gente está em uma fase de depressão, como nós estamos, essa é a fase final de uma queda antes do próximo bull market, nós temos o potencial de ver o mercado subir. O RSI também, ele tem o potencial de subir um pouco mais, vir até testar a região 60 do RSI, antes de novamente reverter. E o MACD, a mesma coisa, pessoal. Então, o MACD, a gente também tem o potencial no gráfico diário dele vir testar a região 0 do MACD e continuar a tendência de baixa. Enquanto ele está abaixo da região 0, nós estamos tendo apenas uma onda de alta para o mercado continuar caindo. Então, é o seguinte... dependendo dos dados do CPI amanhã, dependendo do que for estabelecido os dados de sexta-feira do Fed, a gente vai ter uma semana mais volátil, na minha opinião, ou seja, um movimento mais porradeiro bilateral, tá? Porém, o mercado, então, na minha opinião, vai cair primeiro forte para depois subir forte, liquidar os dois lados e depois dar a onda de alta que a gente possivelmente pode ter a partir do dia 15 aí de setembro, a gente vai realmente vir a trazer o BTC a 22 mil dólares, se ele já não cair direto, tá? Mas agora eu acho arriscado fazer qualquer operação vendida antes de esperar e aguardar um pouco o repique desse movimento, até porque eu ainda acho que vai ter uma busca de liquidez bilateral antes do mercado continuar derretendo, ou seja, eu acho que o mercado vai trazer uma alta de curtíssimo prazo para continuar, tá? E os 12K estão mais reais do que nunca. Por quê, pessoal? Porque se a gente for ver 25 mil dólares no período atual, seria uma queda de 50% disso, seria os 12 mil, né? E eu acredito que sim, em um período de crash, a gente pode ter uma queda de 50%, que somadas ao longo do semestre, né? Então, o segundo semestre, na minha visão, é um movimento de baixa, é um movimento de queda. Nós vamos ter uma limpeza, só que a média 400 ela está em 19 mil dólares, então eu não sei se o fundo vai ser em 19 mil dólares ou se realmente vai vir buscar essa liquidez. A única questão aqui é que nos 12 mil dólares, em outros sites, em dados on-chain, eu percebi que o maior liquidation price, a maior quantidade que tem mais de 20 bilhões de dólares para serem liquidados em contratos futuros caso o mercado caísse nessa região, estão em 12.800 dólares no BTC, e em 550 dólares no caso do Ethereum. Por isso que são duas regiões em que o Bitcoin e o Ethereum, em caso de um crash, ele vai buscar. Porque é ali o que o Smart Money vai limpar todos os vendedores de uma só vez e depois nunca mais a gente vai ver o Bitcoin e o Ethereum nesses patamares de preço. Então, em um caso de crash, caso aconteça os 500 dólares por unidade, tente aproveitar de comprar os 500 dólares por unidade e 12 mil dólares e 800 na corretora. O que eu diria para fazer? Passivamente, abra uma ordem de compra, coloca dinheiro numa corretora e abra uma ordem de compra e coloque nessas regiões. 12.800 no BTC e 550 dólares no caso do Ethereum, para que você tenha a chance de poder capturar uma possível busca de liquidez, um crash até dezembro desse ano, tá? Porque na minha opinião, o crash vai acontecer entre setembro a dezembro. Não sei a data, não sei se vai de fato acontecer, mas se acontecer, são essas regiões. 12.800, BTC e Ethereum, 550 dólares em caso de um crash. Então é uma ordem passiva que você deixa na corretora, se acontecer, aconteceu, se não acontecer, está tudo bem também. Não espere para o momento certo para comprar, já vai comprando aos poucos, uma vez por semana, vai se expondo principalmente BTC, por quê?
Porque se a aprovação dos ETFs do BTC acontecer no dia 10 de janeiro de 2024, a gente já pode ter uma grande reação de alta, tá? Então, nós temos, por exemplo, o token Aptos, que está ali sendo listado como um dos possíveis que vai para venda, né? Também tentando formar fundo, né? É possível que a gente venha a ter um pullback depois do dia 15 de setembro, pessoal, até meados de outubro, tá? Então, é possível que a gente tenha um período de alta de pullback, por quê? Porque várias criptomoedas já estão muito descontadas, já estão em sobrevenda muito forte. Eu não entraria em operações apostando na baixa agora, tá? Então, fechei ontem no lucro forte, não entraria apostando na baixa neste exato momento. Eu vou aguardar agora um possível pullback, um possível movimento de alta de curto prazo de alguns dias, para depois o mercado vir despejar com mais força. Qual é o mês em que mais tem relevância para nós em dados macroeconômicos e no geral, tá? Novembro. Novembro, para mim, é o mês mais importante de um ciclo de um mercado. É ali que aconteceu o crash de 2019, é ali que aconteceu grandes movimentos de queda e reversão majoritária de tendência, novembro de cada ano, nesses períodos mais tensos. E numa fase de depressão, como a gente não tem previsibilidade do que vai acontecer, eu diria para tomarem bastante cuidado, porque no mercado em baixa é um mercado difícil de você operar, pois eles existem pullbacks muito fortes, principalmente nas altcoins, antes do mercado derreter. Às vezes a cripto que derreteu 90%, ela volta a ter uma alta de 50%, que é apenas um movimento para o mercado depois cair mais. Tá? Então, por exemplo, se ele subir daqui agora, Aptos, subir daqui até aqui, ó, já são 33% de alta em um mês, às vezes 40 dias, tá? Que acontece para o mercado depois vir derretendo. Então parece uma alta pequena, mas é uma alta forte. Um pullback, às vezes, é uma alta forte que já é responsável por liquidar os apostadores de baixo. Tá? Então, um pequeno movimento no gráfico pode ser um grande estrago na tua conta, principalmente se você estiver apostando na ponta errada no momento em que está acontecendo o pullback, certo? Optimism, a mesma coisa, bateu fundo duplo aqui no curto prazo, tende a vir a testar as médias. Nesse reteste de médias é que eu digo assim, cara, pode acontecer do mercado subir para te liquidar, para te tirar do jogo, tirar do game, mesmo que você esteja apostando corretamente na queda, ele te tira do jogo e simplesmente o mercado entrega depois mais queda pela frente. Tá? Então, acho que agora o risco de apostar em queda nos ativos é muito grande para você se expor a tamanho risco, beleza? Porque as quedas ontem foram muito fortes. Geralmente, quando nós temos algumas altcoins com quedas de 10% em um dia, é interessante realizar. Por quê? Porque é uma queda muito forte. Tá? E o mercado geralmente não anda sem parar, ele anda às vezes numa direção muito rápida, mas num caso de fase de depressão, não. Num caso de fase de depressão, ele tem muitas pullbacks de alta, por isso que eu tomaria bastante cuidado. E no total do tamanho do mercado de criptomoedas, então prova-se que o mercado já virou, eu estava correto na minha tese, mas lembrem-se, pessoal, o mercado anda em ondas, ondas. Nunca se esqueçam disso, ondas. E essas ondas nada mais, nada menos são do que a busca de liquidez dos apostadores de baixa ou dos apostadores de alta. No caso do mercado em queda, seria dos apostadores de baixa. Ele busca, tira as pessoas que estão apostando na queda do jogo e depois, naturalmente, o mercado vai na direção que todos desejam ou que a tendência está se mostrando de topos e fundos descendentes, tá? Sobre o dólar está subindo ainda no segundo canal de alta, mostrando que o mercado tende sim a continuar derretendo ao longo do tempo, mas tomem bastante cuidado para não ficar tão exposto a risco e evitem shortar altcoins muito pequenas e com baixa liquidez, certo? O impacto maior, na minha opinião, sobre essa história da FTX vai ser no token Aptos, mas não só por causa da FTX, mas porque a Aptos vai desbloquear a sua maior quantidade de tokens a partir de novembro. Então, a Aptos é um dos meus ativos favoritos aí para apostar na queda, só que não no curto prazo, e sim num prazo mais longo, num prazo de 2, 3 anos de short, certo? Porque ela vai derreter mais. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Um grande abraço. Espero que tenha deixado claro aí a minha tese. A minha tese é que sim, o mercado vai volatilizar ao longo dessa semana, principalmente entre quarta e sexta-feira. Tende a subir um pouquinho para liquidar os apostadores de baixa, então não deixe operações abertas para serem liquidadas, tá? Se for short, principalmente. Quem tiver inputs, realize as puts, coloque o lucro no bolso e aguarde um momento para ver
então como o mercado vai reagir a partir de agora, porque provavelmente a partir do dia 15 de setembro a gente vai ter um movimento de alta de curto prazo, o mercado como um todo vai subir para depois vir para liquidar os apostadores de baixa e depois andar na direção que eu acredito que é de queda forte. Beleza? Espero que tenham gostado, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal!